Olá, vamos gravar agora o vídeo de número 3 do estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Nós estamos aqui na questão número 195, nós vamos até a 202 hoje, tá? Questão 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem num mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Ou seja, as pessoas dizerem, não, a ideia da vida eterna, da existência após a morte do corpo físico, da pluralidade das existências, ela faz com que as pessoas se tornem piores. Não exatamente, porque se fosse a pena eterna, talvez pensassem a mesma coisa. É falta de racionalidade no pensar, com certeza. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, os espíritos melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando bem. Mas somente depois de muitas encarnações é que atingem num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Veja bem, o questionamento do Kardec, né? Melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações, nós podemos passar por tribulações e ter dificuldades sem, no entanto, fazer um grande drama. Então, o sofrimento seriam as dificuldades. Agora, a maneira como encaramos as dificuldades faz toda a diferença. É sempre bom a gente lembrar. Questão 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou a influência vem do espírito para o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Ou seja, nós somos espíritos inteligentes, que possuímos qualidades morais, intelectuais, não é? Então, nós, espíritos, que somos, vamos dizer, os senhores da existência e não o corpo. O corpo é uma veste. Cada existência nós teremos um corpo, um tipo de corpo. Encarnando em vários mundos, teremos o corpo adaptado àquele mundo e assim por diante. Vem aqui alguns itens, né? 4 perguntas sobre a sorte das crianças após a morte, que é um assunto delicado e que incomoda muito, né? O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes, bem mais. Porque, veja bem, o fato daquele espírito estar na fase infantil não quer dizer que ele não tenha em moralidade e em conhecimento muito mais do que os outros que estão encarnados há mais tempo. O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que o do seu pai? Sim, e isso é muito frequente, né? Ao longo da nossa existência e na história, nós vemos quantos filhos trazem características que os tornam muito acima, vamos assim dizer, em moralidade, em conhecimento do que os seus pais. E essa é a comprovação de que aquele espírito traz essas características, não é? E ele vai expressando na atual encarnação. O espírito de uma criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem.
e Deus não o afasta das provas pelas quais deve passar. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já estava adiantado. O fato de que uma criança desencarnou não quer dizer que ela seja um anjinho e que não tem nenhum tipo de erro, porque nós temos as vidas anteriores. Então, essa crença de que da angelitude infantil, ela, na verdade, ela é equivocada, porque nós temos ali um espírito milenar. Nós também já fomos crianças, já fomos pequenininhos. E se nós não somos muito bons hoje, não éramos muito bons naquela época, não é verdade? Porque já trouxemos muitas tendências. E nós também podemos ser hoje muito melhores, porque podemos ter desenvolvido coisas boas, assim como podemos ter desenvolvido coisas não boas. Por que a vida se interrompe com frequência na infância, não é? A mortalidade infantil é algo que incomoda a humanidade. Em alguns lugares, não é? Por causa da desnutrição, por causa de algumas doenças infantis que já mataram muito. Então, Kardec fez essa pergunta. E responde o espírito de verdade: a duração da vida da criança pode ser para o seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Vejamos nós, né? O acaso não existe. Então, possivelmente, se o motivo da morte foi um motivo natural, não foi um acidente causado por alguém, ou a imprudência, o descuido e tudo mais, possivelmente a programação era aquela. Os motivos podem ser esses, porque precisava desse tempo, porque os pais precisavam daquele tempo de convivência. O fato é que o acaso não existe. Então, alguma programação há de se ter. Questão 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Não se transforma em anjo, não vira anjinho, assim como o adulto, quando desencarna, não vira santo de uma hora para outra, não é? Agora, as 3 últimas questões são do subtítulo Sexo nos Espíritos. Pergunta número 200. Os espíritos têm sexo? E responde o espírito de verdade: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles o amor e a simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Daí, uma das grandes, um motivo muito grande para não existir nenhum tipo de discriminação entre homem e mulher, entre as raças. Somos espíritos, podemos encarnar ora como homem, ora como mulher, ora em uma região, ora em outra região, ora numa classe social, ora na outra classe social. Então, a discriminação, o preconceito de raças, de religiões, todo diz quanto ao sexo, se é homem, se é mulher, tudo isso é uma perda de tempo muito grande e demonstra muito a nossa inferioridade e o nosso desconhecimento. E a questão número 202, para encerrar: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E o espírito de verdade responde: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências,
Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Esse é um comentário do Kardec. E aqui a gente encerra o nosso estudo da noite de hoje. Muito obrigada, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.